E aí, pessoal, instrutores e instrutoras, sejam bem-vindos. Se você, assim como eu, tá sempre buscando jeitos melhores de formar nossos bombeiros mirins, e não só na parte técnica, mas no caráter, no que eles vão levar pra vida, bom, esse nosso papo aqui é pra você. Hoje a gente vai mergulhar numa abordagem de liderança que busca o equilíbrio perfeito entre gentileza e firmeza. A ideia é criar um ambiente de respeito, sabe, onde a disciplina acontece de um jeito natural. O objetivo é grande, eu sei, mas é fundamental. Formar jovens que sejam responsáveis, que saibam cooperar e, o mais importante de tudo, que tenham autodisciplina. Olha, essa citação aqui, ela é o nosso norte, o nosso mapa. Pensa só nessa cena. Um jovem erra, seja no exercício, seja na vida, e a primeira reação dele é correr para você, e não de você. Ele busca sua ajuda, não teme o seu castigo. Esse é o líder que a gente quer ser, né? Aquele que deixa uma marca positiva para sempre. É sobre construir pontes de confiança, e não muros de medo. Agora, vamos ser sinceros aqui sobre um dilema que todo instrutor, toda instrutora enfrenta. De um lado, tem aquela tentação do controle total, de ser a autoridade que ninguém questiona. Do outro, o medo de ser muito permissivo e acabar perdendo o respeito da turma. É uma verdadeira corda bamba, e achar o equilíbrio parece muitas vezes uma missão impossível. Mas eu garanto, não é. Esse slide aqui deixa bem claro por que nenhum dos extremos funciona. A rigidez, claro, impõe ordem, mas a que custo, né? Ela sufoca a criatividade, o pensamento crítico, a iniciativa, justamente as habilidades que um bombeiro precisa ter. Já a permissividade é o oposto, é liberdade sem rumo nenhum, é o caos. E nos dois cenários a gente perde a chance de ensinar a verdadeira autodisciplina. E olha só o resultado prático disso. A rigidez cria dois tipos de pessoa. O rebelde, que vai te desafiar só por desafiar, e o submisso, que obedece sem pensar. Nenhum deles é um líder de verdade. Já a permissividade cria aquela ilusão de que as coisas não têm consequência, formando jovens que não sabem lidar com frustração nem com responsabilidade. Ou seja, é um fracasso na preparação para a vida. Mas e se eu te disser que existe um terceiro caminho? Um caminho que não força a gente a escolher entre ser um sargento durão ou um amigo que deixa tudo passar. Pois é, esse caminho existe, e ele é construído com respeito mútuo. Então, bem-vindos à disciplina positiva, a abordagem que pode de verdade transformar a sua liderança. A primeira coisa esquece essa ideia de que disciplina é o mesmo que punição. Na disciplina positiva, disciplinar significa ensinar. É sobre ser gentil, sabe? Validar o que o jovem está sentindo e, ao mesmo tempo, ser firme, mantendo os limites e as expectativas bem claras. Não é sobre ganhar uma guerra de poder, mas sobre construir uma parceria para o crescimento de todo mundo. Essa imagem, para mim, é tudo. Gentileza e firmeza não são opostos, são como inspirar e expirar. Tenta viver só puxando o ar para dentro, ou só soltando o ar. Impossível, né? Liderança eficaz é a mesma coisa. A gentileza é o ar que entra, que acolhe, que valida o sentimento e diz, eu tô te vendo. A firmeza é o ar que sai, que coloca o limite, que ensina o respeito e diz, isso é o que a gente espera de você. Um não existe sem o outro. E como a gente sabe se está no caminho certo? Bom, usa esse checklist mental aqui. Na hora do desafio, se pergunte: 1. A minha atitude está sendo respeitosa com o jovem e comigo mesmo? 2. Eu estou fortalecendo a nossa conexão ou estou quebrando ela? 3. Essa solução vai funcionar só hoje para apagar o incêndio ou vai ensinar algo para o futuro? E 4. Eu estou ensinando uma habilidade importante, como resolver um problema, ou estou só impondo a minha vontade? A punição, a gente vai ver, quase nunca passa nesse teste. Beleza. Teoria é ótimo, mas vamos para a prática, para a trincheira. Como é que a gente faz para ser gentil e firme quando um jovem te desafia na frente de todo mundo? Agora, a gente vai analisar uns cenários bem reais e descobrir umas ferramentas práticas para você já começar a usar no próximo encontro. A cena clássica, quem nunca passou por isso? Você tá lá, no meio de uma instrução super importante e um dos mirins cruza os braços, te olha no olho e fala, não vou fazer. A turma toda para, todo mundo olhando. E aí, o que você faz? A sua resposta nesse momento pode construir ou destruir a confiança de todo o grupo. Vamos ver as opções. A primeira reação, muitas vezes, é instintiva, né? A do controle. Faça ou então ameaça, punição. Funciona? Talvez funcione ali por alguns minutos, mas o preço que se paga é altíssimo. A lição que a gente ensina com isso é: quem tem mais poder, ganha. E no lugar do respeito, a gente planta o ressentimento, a raiva, a rebeldia. A conexão já era. Aí tem um outro extremo, a permissividade.
Para não ter conflito, a gente simplesmente cede. Ah, tudo bem, não precisa fazer. E o que a gente ensina com isso? Que regras são só sugestões, que o compromisso com o grupo não importa tanto e que dá para fugir da responsabilidade. A gente perde uma oportunidade de ouro de ensinar sobre caráter. E agora, a terceira via. A resposta que muda o jogo. Presta atenção na mágica acontecendo aqui. Primeiro, a gentileza que conecta. Eu entendo que você está frustrado. Você valida o sentimento dele, não o mau comportamento. Segundo, a firmeza que ensina. E a regra é que todos participam, pela segurança do grupo. Você mantém o limite, com respeito. E terceiro, o convite para a cooperação. Como a gente pode fazer isso funcionar? Quer que eu te ajude a começar? Viu? Você não impõe, você convida. A dignidade de todo mundo é mantida e a lição é aprendida. Guarda essa fórmula de 4 passos, porque ela pode transformar qualquer conflito em cooperação. Primeiro, se conecte antes de corrigir. Mostra que você entende o sentimento. Segundo, mostre empatia. Diga algo como, imagino que seja difícil para você. Terceiro, compartilhe a sua perspectiva. O meu desafio aqui é que... E quarto, o mais importante, busque a solução junto. Que ideia você tem pra gente resolver isso? Simples, respeitoso e, nossa, funciona muito. Isso tudo leva a gente para a mudança de mentalidade que talvez seja a mais importante de todas. A gente precisa parar de ver o erro como um problema para ser punido e começar a ver o erro como uma oportunidade de ouro para ensinar. O foco sai da punição pelo que já passou e vai para a solução, para o futuro. Para um pouquinho e pensa nessa pergunta. É uma ideia bem absurda mesmo, né? Desde quando humilhar alguém fez essa pessoa se tornar melhor? Desde quando fazer alguém se sentir mal inspirou essa pessoa a agir bem? A verdade que a neurociência já comprova é que a gente aprende e coopera muito melhor quando se sente seguro, conectado e respeitado. A vergonha desliga o cérebro que aprende. O encorajamento liga. A escolha é nossa e o impacto é para a vida toda. Focar na punição cria especialistas em mentir e em não serem pegos. Focar na solução cria especialistas em resolver problemas, em consertar o que deu errado e em assumir responsabilidade. Que tipo de especialista a gente quer formar? A resposta parece óbvia, né? E aqui vai uma ferramenta poderosa. Troque as ordens por perguntas. Mas não é qualquer pergunta, são perguntas de curiosidade. Em vez de gritar, limpe essa bagunça agora, que tal perguntar, o que a gente precisa fazer para deixar esse lugar seguro e organizado de novo? Em vez de parem de brigar, tente, qual é o problema aqui e como vocês podem resolver isso de um jeito respeitoso? As perguntas de verdade ativam o cérebro da criança, ensinando ela a pensar por conta própria. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Todas essas ferramentas, todas essas técnicas, não são só para gerenciar o comportamento no dia a dia. Elas são os tijolos que a gente usa para construir o futuro. A grande pergunta é, que tipo de cidadão a gente está formando a cada conversa, a cada interação? Dá uma olhada nessa lista. Esses são os frutos que a gente colhe quando planta as sementes do respeito e do encorajamento. A gente não quer robôs que obedecem sem pensar. A gente quer jovens com autodisciplina, com responsabilidade, com compaixão, com a coragem de resolver problemas. É exatamente isso que a liderança gentil e firme cultiva. A gente está formando heróis para a vida, não só para o desfile de 7 de setembro. E no fim do dia, tudo se resume a isso aqui. O nosso objetivo não é o medo que gera a obediência, é o acolhimento que gera a compreensão. Sabe por quê? Porque a obediência pelo medo acaba assim que a gente vira as costas. A compreensão, a compreensão vira parte de quem eles são, para sempre. E pra gente fechar, fica a pergunta que realmente importa. Quando seus bombeiros mirins crescerem, forem adultos e olharem para trás, de que tipo de líder eles vão se lembrar? Daquele que os fez sentir medo ou daquele que os fez sentir capazes? A escolha é nossa. A cada dia, a cada interação, que a memória que a gente deixa seja de um guia, firme e gentil, que inspirou cada um deles a ser o seu próprio herói.